Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo neste 7 de maio para todo o Brasil. Para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e aqui no Brasil também, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio, das notícias e informações e a total isenção e o compromisso com o produtor rural brasileiro, pela página do Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o Agricultura BR. Obrigado a todos. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada na Agricultura BR, levando o nosso programa ao vivo em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E eu começo a edição de hoje falando a respeito de boi gordo. Tivemos mais uma movimentação na semana, ou fechando a semana com uma movimentação mais dentro da estabilidade, sem muitas grandes mudanças. Boi gordo no mercado futuro mais cedo vinha apresentando um cenário de queda, de ligeiras quedas, e você acompanha comigo agora as posições de curto prazo. É o que nós destacamos agora, vem caindo, as duas posições de mais curto prazo recuam neste momento e trazemos aqui maio com valores a R$303, com uma queda de 0,28%. Destaque também neste momento para a posição de julho a R$ 313,55, com queda de 0,32%. Posição de setembro, R$ 325 por arroba. O Agricultura BR destaca essa posição com alta de 0,14% neste momento. Trazemos também a posição de outubro, R$ 327,85 para essa posição, 0,26% de queda nessa posição. Também vai perdendo hoje um dia de correções para o mercado do boi gordo. Nós falávamos mais cedo com alguns produtores rurais a respeito do boi e a verdade é que tem pouca comercialização, mercado talvez um pouco travado neste momento, com as indústrias frigoríficas tentando fazer ofertas menores em relação aos valores praticados. E seguindo falando ainda sobre carnes, não exatamente de bovina, mas sobre carnes, nós vamos falar agora sobre exportações de aves. Isso porque um importante importador de carnes de aves brasileiras suspendeu plantas frigoríficas. É por isso que eu já aciono o Walter Pulga, que explica o que ocorreu com a Arábia para tomar tal decisão. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, ninguém sabe ainda exatamente os motivos que levaram a essa decisão, Fabiano. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, procura entender, junto com o governo brasileiro, por que foi tomada essa decisão. Mas o fato é que a Arábia Saudita suspendeu a autorização de exportação de carnes de aves de 11 frigoríficos brasileiros e a informação foi divulgada ontem pelo governo brasileiro. Os ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores do Brasil, inclusive, fizeram uma nota conjunta onde afirmam os dois ministérios que receberam a notícia com surpresa e consternação. Segundo o governo, apenas a lista dos exportadores de carne de aves brasileiros foi atualizada e fora dela ficaram 11 frigoríficos. Não houve contato prévio com as autoridades brasileiras, tampouco apresentação de motivos ou justificativas que justificassem, embasassem essas suspensões. A informação consta apenas de uma lista de empresas brasileiras autorizadas à exportação e desta lista, 11 frigoríficos brasileiros foram cortados. O governo já iniciou contatos com autoridades da Arábia Saudita e, mais do que isso, se comprovada a imposição de uma barreira indevida ao comércio, o Brasil já vai recorrer à Organização Mundial do Comércio. Os ministérios dizem ter confiança que todos os requisitos sanitários estabelecidos são atendidos integralmente, não haveria esse motivo. Enquanto isso, a BPA trabalha para restabelecer as habilitações no menor prazo possível. E isso tem um motivo, Dos 11 frigoríficos suspensos, 7 pertencem ao JBS. Tome nota, estão vetadas as compras de aves que ficam localizadas em Passo Fundo e Montenegro, isso lá no Rio Grande do Sul. Também as plantas da Seara Alimentos em Brasília
em Campo Mourão, no Paraná, em Amparo, em Ipumirim e Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, o JBS afirmou que tenta entender também por que houve essa suspensão. A produção antes destinada à Arábia Saudita, o JBS já explicou, será redirecionada para outros mercados. Outras proibições também se referem à importação de produtos de 3 fábricas da Vibra Agroindustrial e uma foi suspensa, é a Agroaraçá Alimentos, né? Uma unidade da Agroaraçá Alimentos foi suspensa. Agora, por que é importante a Arábia Saudita? Fabiano, você lembrava agora há pouco. A relação entre a Arábia Saudita e os exportadores de carne de frango, os frigoríficos, vem se deteriorando, não é de hoje não. Desde 2017, quando os sauditas quadruplicaram, veja bem, a tarifa de importação de carne de frango. Nos anos seguintes, outras dificuldades. Os sauditas ampliaram as exigências sanitárias para a exportação de frango, mudando até o método de abate. E, aliás, bloqueou nos últimos anos vários frigoríficos. Agora, a Arábia Saudita é importante mesmo para o Brasil, um dos mercados mais relevantes para a indústria exportadora de aves. No ano passado, os sauditas compraram 11,3% das exportações brasileiras. Só ficaram atrás da China em importância de compra de frango brasileiro. Os sauditas gastaram mais de 684 milhões de dólares comprando frango no Brasil. Agora, o veto saudita atinge também os frigoríficos num momento muito delicado, quando os custos de produção sobem muito e há uma restrição de consumo no mercado interno brasileiro. A exportação é a alternativa, mas fica agora um pouco mais difícil com os sauditas recuando na compra de frango brasileiro. Agora, os sauditas pretendem, é bom lembrar, produzir muito mais frango. Eles querem, na verdade, perseguir uma autossuficiência na produção de frango. E esta notícia ocorre no mesmo momento em que uma empresa saudita, a Almarai, uma das maiores lá da Arábia Saudita, anunciou um investimento de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para dobrar a produção de frango. Os sauditas querem produzir mais frango e querem eliminar parte da importação que eles fazem hoje. Portanto, é uma atitude que surpreende, mas de certo modo já era esperada. Só não era esperada para este momento, era esperada para mais adiante. Fabiano, é um corte bem difícil nesse momento em que o consumo interno de carnes está caindo. É com você. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Agricultura BR e vamos falar a respeito de dólar. Por enquanto, você acompanha cotações de mercado. O assunto agora é o desenvolvimento das lavouras no estado do Rio Grande do Sul. Nesse primeiro momento, destaque para a colheita de soja no Rio Grande do Sul, que vem com bom desempenho. É o que garante a Emater Gaúcha. Vamos acompanhar aqui os dados em relação ao que vem ocorrendo. 87% das lavouras gaúchas já foram colhidas. O que está no campo ainda vem com 12% em maturação e 1% em enchimento de grãos, de acordo com os dados da Emater do Rio Grande do Sul, que vai apontando já para a finalização de colheita de soja no estado do Rio Grande do Sul. O destaque agora no Agricultura BR são os negócios com a soja que vem no acumulado de semana com ganhos. Vamos acompanhar agora o que vem ocorrendo na Bolsa de Chicago, mercado futuro, referência internacional. E o que nós estamos vendo são negócios com soja, principalmente nos prazos mais alongados,
começando a ficar mais claro, mais viável uma marcação de 15 dólares o bushel. Veja só que nós temos agora julho, que é a posição de mais curto prazo, a 15 dólares e 76 centes mais 2 o bushel, ganha neste momento 0,4% de alta para a posição de julho. É o contrato de maior liquidez, é o mais curto prazo, é onde o mercado norte-americano está mais nervoso também. Não tem soja disponível nos Estados Unidos, os estoques de passagem foram lá embaixo. Agosto, 15 dólares 23 centes o bushel, quase 0,5% de alta nesta posição. Já as posições de setembro e novembro, precificando aí a colheita da safra 21-22 norte-americana, você pode olhar aí na tela que ela está subindo mais de 10 pontos, 11 pontos em novembro, porque não tem muito incerta a produção dos Estados Unidos. Setembro, 14 dólares 54 centes mais 2 o bushel. Novembro, 14 dólares 20 centes o bushel. Setembro sobe neste momento 0,7%, enquanto que novembro chega a subir 0,8% neste momento. Ali essas quatro posições, elas trazem uma realidade muito importante sobre a oferta de soja nos Estados Unidos. As duas de mais curto prazo, elas vão mostrando o que vem acontecendo neste momento, como é que o mercado norte-americano está trabalhando soja. Está muito difícil conseguir soja por lá. Já as posições de setembro e novembro vão precificando a colheita da campanha 21-22, que já é uma colheita, pelo menos até o momento, com toda a especulação climática que há sobre as lavouras norte-americanas, já é uma colheita que vai precificando lá em cima, bem acima de 14 dólares o bushel, e pelo caminhar que ela tem, pelos ganhos que tem tido semana a semana, pode realmente, como alguns analistas já destacaram, chegar até 15 dólares o bushel. Falamos agora a respeito da moeda norte-americana, do dólar. Nós temos dólar aqui a R$ 5,21 mais 6. Já faz muito tempo que nós não vemos dólar neste patamar. Essa é uma atenção que você tem que ter sobre os produtos de exportação, queda de 1,17%. É inegável que se esperava algo assim com uma taxa de juros um pouco maior, tem entrado capital no país e isso vai arrefecendo o dólar. O dólar vai reduzindo o valor no Brasil sistematicamente desde essa última quinta-feira, quando tivemos ali a confirmação na quarta noite da nova taxa básica brasileira de juros. Mas é para falar a respeito desse dólar, e eu estou falando de dólar porque eu já vi aqui no meu preview que soja, o Puga está me ouvindo, Puga, soja nos portos brasileiros, Santos e Paranaguá, com entrega agora para o mês de maio ainda, já recua para R$ 177. Comparado aos valores de uma semana, nós estamos aí com uma queda de pelo menos R$ 8,00 por saca de 60 quilos para a mesma referência de entrega. Além disso, o Puga vai nos destacar também a Caixa Econômica, que já fala a respeito dos recursos próprios que serão disponibilizados no Plano Safra. Puga. Olha, de fato, você lembrou muito bem, né? Aumento da taxa de juros tende, naturalmente, a atrair investidores estrangeiros, porque remunera um pouco melhor o capital que vem de fora. Remunerando um pouco melhor, lógico, vai atrair o investidor. Por isso, a expectativa é de que o dólar tenha mesmo movimento de queda. Mas você falava agora há pouco que o dólar opera na faixa de R$ 5,21, e eu gostaria de lembrar que há alguns minutos o dólar chegava a operar em valores mais baixos, aos R$ 5,20. Foi a mínima do dia. Agora trabalha na faixa de 5,21. Perde 1,17% agora, mas neste momento, veja, a queda é maior. Olha, já chegou a R$ 5,20 mais 5, agora a queda é de 1,30%. O mercado é muito dinâmico e você vê que nós acompanhamos aqui pelos gráficos, né, que nós temos nos nossos computadores aqui, eu estou olhando, já caiu mais um pouco, viu, Fabiano? Agora está a 5,20 mais 90, 5,20 mais 90 para compra e para venda. Resumindo, por que isso está ocorrendo? Não ocorre apenas no Brasil. Vale lembrar que o dólar hoje perde força frente ao euro, perde força frente à libra e também ao dinheiro japonês, ao iene. E isso porque dados decepcionantes sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos foram divulgados. Veja, o relatório americano de emprego apontou a criação em abril de 266 mil vagas, ou seja, 266 mil vagas foram criadas em abril. No entanto, o mercado americano esperava 1 milhão de vagas.
ou mais, um pouco mais de 1 milhão de vagas, era a estimativa. Portanto, ela veio muito abaixo do que os analistas de mercado esperavam. Isso significa que há mesmo uma pressão sobre a economia americana e um problema para o governo norte-americano. Por isso, o real se alinha aí às moedas de outros países, né? Veja, ao mesmo tempo em que o dólar aqui recua 1,10, 1,15, o que ocorre lá fora não é muito diferente, não. O dólar também cai quase 0,90% frente ao peso mexicano. Cai 0,40% frente ao rublo russo. Também recua, né? Ou seja, vai recuando aí frente ao rand sul-africano, queda de 0,22%, e até sobre a lira turca. Portanto, é uma baixa mais acentuada frente ao real, mas há uma queda também em outros países. Por isso, não há surpresa nesse movimento, por enquanto. De qualquer modo, é positiva essa notícia, viu, Fabiano? Agora, eu gostaria de falar também sobre o que a Caixa Econômica vai fazer em relação ao Plano Safra. Veja, vamos falar do Plano Safra, porque o presidente da Caixa Econômica Federal anunciou ontem que o banco vai ofertar 15 bilhões de reais no Plano Safra 2021-2022, que será anunciado agora e que começa a valer logo depois de junho, né? Bom, pela primeira vez, ele disse, a Caixa vai fazer parte do Plano Safra com 15 bilhões. E alertou, né? Já emprestamos 10 bilhões e é a primeira vez em 150 anos que a Caixa tem papel relevante na agricultura. Agora, para onde vão esses recursos? Segundo o presidente da Caixa Econômica, 5 bilhões de reais serão destinados para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Resumindo, 5 bilhões para o PRONAF. Outros 10 bilhões de reais serão para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, ou seja, o PRONAMP, para empresários também e voltados à construção de silos, ou seja, o governo está incentivando a armazenagem. A produção, segundo o presidente do banco, o objetivo é estocar a produção um pouco mais, né? Ela precisa ser estocada e contribui, segundo ele, para reduzir a pressão nos preços dos produtos, já que permite ao agricultor negociar no melhor momento, né? Bom, você acompanha agora parte do anúncio feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Veja. Pedrão, vou pegar você na sabatina para encerrar aqui. Como é que tá? Nem que o pessoal sempre fala em Banco do Brasil, né? Caixa Econômica, Crédito Agrícola. Fala alguma coisa aí, Pedrão. Presidente, bem rápido. Pela primeira vez, a Caixa vai fazer parte do Plano Safra com pelo menos 15 bilhões de reais. Já emprestamos 10 e é a primeira vez em 158 anos que a Caixa tem um papel relevante na agricultura. O que é Pronaf? Presidente, a Caixa, inclusive, vai focar nos mais humildes, que se chama Pronaf. Pronaf é o nome do programa, é um programa de agricultura familiar. Então, esses são 5 bilhões e 10 bilhões para os médios empresários. Exatamente, Pronamp com E mudo. E para a construção de silos, presidente. Por que é importante? Porque aí eles podem guardar a safra e vender com 2, 3 meses depois. Isso reduz a oscilação nos preços. Então, a Caixa vai crescer bastante no agronegócio e chegaremos a 40 bilhões de reais até o ano que vem. Aí a gente aproveita para agradecer ao Walter Puga Júnior. Esse pronunciamento ocorreu na live de ontem, confirmando recursos próprios da Caixa Econômica de 15 bilhões de reais, e a Caixa tem conseguido colocar aí 40 junto com os recursos do Plano Safra, que devem ser lançados apenas no próximo mês e não em maio, como estava sendo esperado. A gente vai confirmando isso com o Ministério da Agricultura. De qualquer maneira, serão em torno de 40 bilhões de reais que será disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que vai ganhando corpo ano a ano em relação aos recursos com o agronegócio brasileiro. Fala agora a respeito, já tinha adiantado esses números, né? Mas soja na referência dos portos cai bastante. Você vê aqui soja para Santos e Paranaguá com R$ 177 a saca de 60 quilos para entrega em maio. É um recuo mesmo. Ele reflete diretamente a queda do dólar. Dólar agora R$ 5,21.
O assunto agora é a falta de água no solo para o desenvolvimento das culturas em algumas das principais regiões produtoras no centro-sul do Brasil, principalmente o sudeste. Para falar a respeito deste assunto, vamos conversar agora com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Fabiano, a falta de chuva durante o verão e o outono seco mantém baixos os índices de água disponível sobre o sudeste brasileiro. No sul, centro, norte e também nordeste de Minas Gerais, os índices estão em torno de 30%. No Triângulo Mineiro, a situação é mais agravante, índices entre 10% e 20%. No noroeste, zona da mata, índices em torno aí de 40%. Quando observamos a estiagem agrícola, não chove de forma significativa no estado mineiro há mais de 30 dias. No sul, Triângulo e centro de Minas Gerais, a estiagem agrícola já dura aí 50 dias. A situação é crítica também no noroeste do estado, entre 30 a 50 dias, comprometendo não somente grãos, mas também pastagens. Dentre os municípios que completam as listas aí dos maiores produtores de grãos, destaque para Buritis, no noroeste aí de Minas Gerais. O verão, que já foi de pouquíssima chuva, e agora o outono, que é marcado por um período de estiagem, compromete uma das principais áreas produtoras de grãos do estado. Infelizmente, as notícias não são boas. Em Buritis, não há previsão de chuva nos próximos 15 dias e as temperaturas passam dos 30 graus durante as tardes. Vamos ver agora como fica os próximos 15 dias no sul de Minas Gerais. Em Maria da Fé, com a passagem aí da frente fria pela costa do sudeste, a umidade aumenta no sul de Minas Gerais e são previstas pancadas de chuva bem isoladas, sem grande intensidade, acumulado em torno aí de 6 milímetros. No entanto, já a partir do sábado até o dia 20, não há previsão de chuva. Já as temperaturas despencam no sul de Minas Gerais a partir do final de semana e na terça-feira temos aí o ápice do frio, com mínima em torno de 6 graus na cidade de Maria da Fé. É com você, Fabiano. Olha, é com pesar que o Agricultura BR informa a morte de Micael Alessandro Gouveia, ele que era delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, faleceu aos 42 anos nesta última noite de quinta-feira. Ele havia assumido recentemente, no último dia 3, a Deleagro, a delegacia responsável para cuidar dos crimes rurais e também de abigeato, uma divisão de delegacia que foi criada no último dia 27 de abril. Sobre este assunto, vou conversar agora com o repórter Vinícius Souza, que fala ao vivo aqui de Campo Grande. Vinícius, boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no Agricultura BR. Notícia triste, né, Fabiano? Infelizmente aí o delegado Micael não resistiu, ocorreu essa fatalidade, um acidente na BR-060, no trecho que liga Sidrolândia a Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Ele colidiu com um caminhão boiadeiro, infelizmente foi atendido, né, pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas infelizmente veio a óbito na noite de ontem na Santa Casa de Campo Grande. O Micael voltava de uma operação contra o abigeato, né, que é o roubo ou furto de animais semoventes domesticáveis de produção, lá em Ponta Porã, que fica na divisa com o Paraguai. E nessa volta, infelizmente, aconteceu esse acidente gravíssimo que ceifou a vida, então, do Micael. Micael chegou ao Mato Grosso do Sul em 2014, através de um concurso público em que ele foi aprovado para trabalhar na Polícia Militar, assumiu uma delegacia em Amambai. Logo depois, no ano de 2018, foi transferido como delegado regional adjunto de Ponta Porã e depois disso, em 2019, ele veio para Campo Grande, atuou na 1ª e na 6ª DP aqui da nossa cidade. Como você disse, essa semana ele havia assumido, então, a Deleagro, delegacia que é especializada em crimes rurais e também no crime de abigeato. E aí ele foi fazer essa operação na quinta-feira em Ponta Porã e no retorno, infelizmente, essa fatalidade. Um ótimo representante da Força de Segurança do Mato Grosso do Sul e a toda a família dele nós prestamos as condolências. O velório foi na manhã desta sexta-feira, terminou às 9h30 aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o corpo foi levado para Bauru, que é onde reside a maior parte da família do Micael. A toda a família, em nome do Canal do Boi, nós prestamos os nossos sentimentos. Fabiano, volto com você.
Obrigado, Vinícius Souza. Bom trabalho para você. Notícia triste, né? A Deleagro foi criada há pouco tempo, o delegado estava trabalhando nas suas atividades. Infelizmente, o ocorrido que ceifou a vida deste profissional importante e muito querido no estado do Mato Grosso do Sul. O Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre o mercado do milho. Vamos saber também como é que vem a colheita lá no estado do Rio Grande do Sul e os principais fundamentos atuais para o milho que deve continuar subindo. São os assuntos de logo mais. Aproveite para entrar em contato conosco. Entre em contato através do WhatsApp no número 67991733737. Eu volto já. E a colheita de milho lá no estado do Rio Grande do Sul atingiu 84%, de acordo com a Emater Gaúcha. Vamos dar uma olhada agora nos números do milho que ainda está em campo. É importante lembrar que no Rio Grande do Sul, soja chega a 87% e milho agora a 84%. Vamos ver como é que está esse milho no campo ainda. 10% do milho ainda não colhido está em maturação e 6% em enchimento de grãos. Isso mostra que a conclusão dessa colheita de milho deve ocorrer aí em torno de mais 2 semanas. Se o clima ajudar, os gaúchos vão conseguir terminar essa colheita do milho e também da soja. Falamos agora de previsão do tempo, de clima e, mais uma vez, as questões que estão ligadas à umidade de solo e à dificuldade que nós estamos tendo para ter quantidades melhores de chuvas, de precipitações melhores. Quem fala sobre a previsão é Renata Ferreira. Fabiano, a chuva dos últimos dias no Rio Grande do Sul trouxe muitos benefícios aí para o preparo do solo para as culturas de inverno. No município Entre Juíz, no Noroeste Gaúcho, os acumulados de chuva desta semana chegaram aos 80 milímetros. Agora, com o afastamento da frente fria, voltamos a ter tempo firme na maior parte da região sul. A situação não muda nas demais áreas aí do país. Aliás, com a entrada dessa massa de ar seco, que também é fria, o destaque fica para as baixas temperaturas no centro-sul do país, com risco para geadas nas áreas altas de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Já a chuva, que é necessária, não vem tão cedo, viu? Olhando para os próximos 5 dias, só há previsão de chuva no leste do sudeste, atingindo aí áreas litorâneas. No Espírito Santo, a chuva é muito isolada e pontual, assim como no sul de Minas. Na maior parte de Minas Gerais, também São Paulo, Paraná e Bahia, não há previsão de chuva agrícola tão cedo. Já no Rio Grande do Sul, uma nova frente fria na próxima semana volta a levar chuva para o estado a partir de terça-feira. A partir de quarta-feira, o leste e o sul de Santa Catarina também recebem aí essa chuva. Fabiano, é com você. Tá aí, Renata, obrigado pela participação. Ela volta aqui na segunda edição na próxima semana. Vamos aproveitar e continuar falando de clima. Eu quero ir lá para Goiás. Está um lugar bonito aqui, o céu bonito, lá em Caçu, no estado de Goiás. Caçu, que está com uma previsão, hoje o clima, né, aí em Caçu, de acordo com as informações da SOMAR Meteorologia, vem com uma variação entre 14% e 27%, para o município de Caçu, com bastante variação térmica, né? A amplitude térmica nesse momento do estado de Goiás também é alta. Caçu nesse momento tem 26 graus de temperatura, umidade de ar está boa, 55%, sem probabilidade de chuva, sol aberto e a temperatura hoje já chegou a 14 graus, deve esquentar um pouco já nesse próximo sábado, com mínimas de 16 e máximas de 31 graus, de acordo com as informações da SOMAR Meteorologia. E olha esse número que eu vou falar agora de venda de milho norte-americano para a China. Olha, realmente bastante elevado os dados aí que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americana de venda avulsa realizada por exportadores privados, ultrapassou a marca de venda de 1.300.000 toneladas. Essa entrega de milho ocorre na próxima campanha 2021-2022. São os chineses comprando grandes volumes de milho também.
já que falamos dessa venda, né, americana para a China, 1.360.000 toneladas de milho em uma única comercialização. E aí não foi só isso não, também teve mais 195.000 toneladas vendidas para destinos não declarados. Mas o que chama atenção, claro que são 1.360.000 toneladas vendidas para os chineses. Mesmo assim, nós temos neste momento milho, com exceção do curto prazo, recuando um pouco. Nós temos aqui a posição de julho a $7,21 mais 6 o bushel. Setembro, $6, 44 centes mais 2 o bushel. Dezembro, $6, 24 centes mais 4. Março, $6, 27 centes mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora com milho na Bolsa de Chicago, que você acompanha diariamente aqui no Agricultura BR. Referências importantes em torno do que vem ocorrendo em relação ao mercado internacional de milho. Olha, situação ela é realmente preocupante. No próximo dia 12, nós temos 2 dados importantes para o que vem ocorrendo com a safra brasileira e a disposição internacional. Eu falo que logo cedo nós vamos ter os números da Conab, mais um levantamento 2020-2021. Esperamos que a Conab traga um relatório, um levantamento mais realista frente ao que vem ocorrendo no campo. Os últimos relatórios, levantamentos realmente ficaram muito aquém daquilo que estamos vendo, de uma produção ameaçada, de uma produção que não está atingindo produtividade, que não pendurou no momento certo e, claro, não vai chegar a 86 milhões de toneladas em segunda safra. E também, já meio-dia e já dentro da Agricultura BR, nós teremos o Departamento de Agricultura norte-americano atualizando os dados também em relação ao seu relatório de oferta e demanda. Então, próxima quarta-feira, dados importantes e que mexem com o que eu vou dizer agora. Isso porque há novos focos, novas evidências de peste suína africana na Ásia, inclusive China, que é o maior consumidor do mundo de grãos e também de carne suína. Nós vamos trazer agora uma entrevista que Walter Pulgar Jr. fez com o especialista do Rabobank. Veja. Obrigado, Wagner, por ter recebido o nosso convite. Vamos falar sobre este mercado que você acompanha no dia a dia. Aliás, a evolução, né, dos problemas lá na China com a PSA e em outros países da Ásia. Eu pergunto, o que vocês do Rabobank constatam agora, depois daquela situação muito ruim que a China viveu e a Ásia também viveu? Ainda é preocupante a produção de porcos lá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom, de fato a gente tem visto que quando a estação do inverno chegou nessas regiões, principalmente ali na Ásia e na Europa, de fato trouxeram desafios adicionais, né, para a questão da PSA, inclusive com a China, nosso maior importador, retornando a notificar novos casos, né. A gente vê não só a questão do frio, da temperatura, mas a gente vê a questão de novas cepas, né? Assim como a gente vê a questão do coronavírus, a questão da PSA também está sendo impactada por novas mutações ainda mais agressivas, questões de vacinas ilegais também impactando lá no mercado, e sem contar outras doenças sanitárias também, que estão afetando além da PSA, como a PRRS, que é a síndrome respiratória reprodutiva, e também a peste suína clássica, né? Tem agressividades menores, mas a gente tem visto também que tem impactado esse cenário de recuperação na China. O grande ponto é que não se trata, esse momento que a gente tem visto, que tem se estendido no começo do ano, não se trata só de um ponto de inflexão, que de fato é um retrocesso mesmo nesse processo de recuperação do rebanho chinês, que sem dúvida está impactando aí incrementos de demanda aí, um pouco acima do que esperado para esse momento do ano. Bom, se a recuperação não está na velocidade que se esperava, a demanda continua crescendo. E para o produtor brasileiro, para o exportador brasileiro de carne suína, o mercado se mantém firme daqui para frente? Tende a ocorrer uma demanda, uma alta de preços? Sim, basicamente a gente está num momento agora bem especial, porque a gente tem, para o lado do consumidor doméstico, o retorno do auxílio emergencial, né, após 3 meses sem esse auxílio, de fato vai impulsionar o consumo doméstico. Tem a recuperação que já é sazonal para esse período do ano, né, com o final do primeiro trimestre a gente tem uma recuperação sazonal que já é esperado pelo mercado,
E também, como você disse, a questão do incremento da China, né, de demanda realmente muito forte nesse começo do ano. A gente está falando aí de um incremento, considerando os dados de janeiro a março, mais de 20% no volume de exportação, muito, né, por conta desse volume da China. Então, de fato, a gente vê que nos primeiros dias, no final de abril, no começo desse mês, a gente já vê que tanto o preço da carcaça suína como o preço do suíno vivo já sinalizando reações, né? O que, de fato, para o setor produtivo é realmente bastante interessante, considerando um cenário onde o aumento do preço da ração, né, nesse comparativo anual quase que dobrou, e as carnes e o suíno vivo não tiveram o mesmo acompanhamento, né? Então, regiões trabalhando com margens negativas, sem dúvida, acaba preocupando bastante o setor, né? E causando até reduções de ritmo de produção em algumas regiões importantes. Agora, nós temos perspectiva de preços mais altos, além de aumento da demanda. O que vocês estimam no Rabobank? A gente vê que, com relação ao preço aqui no mercado doméstico, no ano passado, né, por conta dessa concentração no setor da indústria, os ganhos de margem de exportação, né, somado com a demanda e essa questão da desvalorização do real, ele permitiu segurar um pouco os repasses de preço, né? A gente vê que esse incremento de demanda é uma oportunidade por parte da indústria de alavancar um pouco esses preços, principalmente no varejo, que não acompanha o preço suíno vivo. Então, pensando nesse cenário de recuperação de demanda, a gente deve ter um cenário aí um pouco maior de preços, né, comparado com o mês de abril, mas lógico que a gente tem que ficar atento à campanha da vacinação, à evolução da campanha de vacinação que sem dúvida é o grande impulsionador aí da recuperação econômica, né? Sem um cenário aí de evolução da campanha de vacinação, muito dificilmente a gente vai ter um cenário de recuperação econômica que sem dúvida vai impactar na demanda, principalmente doméstica, né? Bom, você acaba de ouvir Wagner Yanagisawa, que é analista de mercado de carnes, lá do Rabobank. Perspectiva para a suinocultura é de preços melhores, de fato, uma demanda maior. Mas cuidado aí com o mercado interno. Passamos o recado, Wagner? Perfeito, Pulga. De forma muito clara. Mais uma vez, obrigado, Wagner, do Rabobank, Walter Pulga Júnior, de São Paulo. E por motivos diversos, em momentos também distintos, houve uma disparada de valores de diversos produtos, como arroz, como feijão, como café, como soja, milho, carne bovina, carne de frango, carne suína, os preços foram subindo. Entretanto, às vezes, quando se toca nesse assunto, parece que é a rentabilidade ou o lucro que subiu muito. Não foi, não. O que nós vimos também foi um custo de produção disparado, por também motivos diversos, distintos, mas custos de produção disparados. Seja para, no caso de quem produz carnes, fazer aquisição de cereais, seja para o agricultor para conseguir o fertilizante, o NPK, entre outros fatores que dependem de importação também, e o dólar disparado fez com que o impacto ficasse muito alto. Sobre este assunto, nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves qual seria o ponto de equilíbrio, e ele respondeu. Os produtos do agro realmente dispararam de preço por uma questão mundial. Dispararam em dólar. No mundo todo, estão no estágio mais alto dos últimos 7, 8 anos. Para o Brasil fica mais grave ainda, porque você tem que converter isso em reais, principalmente para os produtos globais, mas os produtos de mercado interno também subiram, e isso não é uma coisa boa, pelo fato de que você traz inflação de alimentos, pressiona as cadeias de distribuição justamente no momento onde você tem uma grave crise ainda sanitária e econômica no Brasil. Então isso realmente não poderia acontecer. Aumenta também muito o custo de produção dos produtores, inflaciona tudo, inflaciona terra, insumos, produto, tudo. E essa situação, ela não vai durar muito tempo, tá? Quem sabe aí em 1 ano se consegue resolver isso, mas agora é realmente um período de sofrimento. Esse preço bom vai gerar estímulo para produzir mais e aí a coisa se equilibra. Resta torcer para que seja o mais rápido possível. Aí o professor Marcos Fava Neves sempre trazendo uma pontuação importante para o agronegócio, para o produtor rural brasileiro e principalmente para a estratégia de quem trabalha. Vamos dar uma olhada agora aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Quero ver a cidade de Maracaju
cidade de tantos produtores rurais, onde se desenvolveu tanta coisa importante, como a integração lavoura-pecuária, onde está a sede da Fundação MS, Fundação de Pesquisa. Aproveito para mandar um abraço a todos os pesquisadores e equipe da Fundação MS, em nome do meu amigo Alex Meloto. Neste momento, Maracaju tem a temperatura de 19 graus, com possibilidade de chuva em 5%, uma pequena chuva que pode cair na cidade. Umidade do ar está boa, 69%. Hoje, a variação de temperatura aqui em Maracaju, pertinho de Campo Grande, a mínima foi 12 graus, a máxima não vai passar dos 22. Talvez esquente um pouco, amanhã a mínima vai ficar entre 13 e 14 graus. Faz frio no estado de Mato Grosso do Sul. É o destaque de agora no Agricultura BR. Café arábica é a informação de agora. Vamos dar uma olhada como é que vem o mercado futuro na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures. Está na tela e tem recuo hoje para o café arábica. Veja só que nós temos julho a $1,52 a libra peso, setembro $1,53 mais 85, dezembro $1,56 mais 30 por libra peso, março $1,58 mais 45 por libra peso. São os negócios hoje. Recuo é forte para café, o cafeicultor já percebeu isso. Cai em Nova York, cai o dólar, não está dando bom negócio hoje não. É o que nós trazemos em destaque aqui no Agricultura BR. Trazemos em destaque agora o café robusta negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Veja só como é que vem as posições de curto prazo, vem com recuo hoje robusta. Posição de julho, $1.536 a tonelada, com queda de 0,71%. Setembro recua 0,76% a $1.557. Novembro, $1.572 a tonelada, queda de 0,82%. Janeiro, $1.587 a tonelada, com queda de 0,75%. E a Secretaria de Agricultura do Estado do Mato Grosso tem feito um importante trabalho com a agricultura familiar para o desenvolvimento de outras culturas em pequenas propriedades. Uma delas é o café clonal, que tem ali aquele cruzamento entre uma variedade robusta e também de conilon. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Há quase 3 anos, o governo do estado lançou o programa Mato Grosso Produtivo Café, considerado o maior incentivo à agricultura familiar no estado, através da CEAF. O programa abrange uma série de iniciativas para o fomento das principais cadeias produtivas, com destaque para o café clonado. Atualmente, as mudas de café para o programa estão sendo produzidas pelo Centro de Pesquisa e Transferência de Tecnologia da Empaer, do município de Sinop, onde Jossi Kassecker é desenvolvedor de cadeias produtivas da entidade e tem acompanhado a distribuição das mudas. No município de Santa Helena, nós temos já cafezal que tem 3 ou mais anos de cultivo, onde a Empaer participa ativamente da assistência técnica e acompanha os produtores na produção. Essa assistência técnica se resume a orientações e principalmente ao fornecimento de novas mudas, onde já vem com uma genética mais avançada que é fornecida pela Embrapa de Rondônia. Dessa forma, nós esperamos que em breve nós tenhamos aqui um polo produtivo de café e principalmente trabalhar com a parte do café gourmet, bebidas especiais. Os agricultores familiares Moacir Carrara e Jamil Pinheiro, do município de Nova Santa Helena, estão comemorando os resultados da boa colheita do café clonal, que foi plantado na comunidade Santa Cruz, que tem tradição no cultivo de café. Podemos observar que a qualidade dos grãos é excelente. A expectativa do agricultor Carrara aqui é colher de 80 a 100 sacas por hectare desta variedade Conilon. Esse café aqui não está integrado porque a gente buscou em Rondônia, mas depois nós já conseguimos muda deles, né? Nós temos, vou mostrar um canteiro ali para você ver.
nós já estamos envolvidos com eles sim. Eles estão dando muito apoio para nós tá de parabéns a CEAF, né, e a equipe da Embraer, que muita força para nós aí. Eles estão vindo com uma nova linhagem, né, até nós ainda não tá produzindo ainda, né, porque é novinha, né, mas assim, os pais deles são de produção alta, né, da Embrapa, né, então são uma nova cultura que vai sair bem sim. É propício porque a gente já tem uma experiência aí de 40 e poucos anos, nós estamos com 48 anos aqui. Nós, desde que chegamos aqui, plantamos café, plantava café arábica, e ele é um café que exige mais, mas a gente ganhou dinheiro com ele. Depois de uns longos anos, a gente começou a plantar o robusto, né, que é seu canilon, só que de semente, né, de semente. E aí agora que a gente está plantando cronado, né? Praticamente o serviço é pouco. Agora na colheita que ele vai aumentar, né, o serviço. Mas praticamente assim, para o zelo dele, um tratorzinho daquele, uma roçadeira e um pulverizador é o suficiente, tranquilo, para plantar aí até uns 4 hectares, se a pessoa quiser. Bom, essa poda agora, terminando a colheita, nós vamos fazer, né? Cortar os galhos que já não vai produzir o ano que vem, né, para deixar só os que já vai produzir, né? Então, terminando a colheita, já vai entrar na poda. Que daí ele vai para irrigação, né? E aí ele vai produzir, vai crescer mais o ponteiro e vai produzir só nos galhos de cima, que nem a próxima safra. Este programa tem apoio dos municípios, como é o caso da Prefeitura de Nova Santa Helena, que disponibiliza um agrônomo para assistência técnica. Se você tem uma ideia aqui, o Jamil, ele numa área de 1 hectare, ele pode, produzindo café, ele consegue tirar o sustento da família, né? Uma área pequena, com uma agregação de valor do produto muito alta, né? E com a mão de obra pequena, familiar, bem dizer, que ele usa aqui. Então isso pode ser de grande valia para muitos produtores no município. De Nova Santa Helena, em Mato Grosso, Valdir Pacheco. Agricultura BR de volta e eu quero dar uma olhada no clima, como é que está a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, neste momento. Nós temos aqui a cidade de Criciúma, céu aberto, né? Não tem nuvem formada na cidade de Criciúma. Neste momento a temperatura é de 19 graus Celsius, tem uma mínima possibilidade de chuva de 1%, umidade do ar em 53%, com 19 graus neste momento, como eu disse. A mínima hoje foi de 10 graus, a máxima não vai passar de 20. Amanhã nós devemos ter em Criciúma entre 11 e 21 graus, de acordo com a SOMAR Meteorologia. É importante lembrar, o estado de Santa Catarina vem passando por dificuldades, que, assim como o estado do Paraná, climática para a sua produção de grãos, e Santa Catarina é um grande consumidor por conta das cadeias produtivas e indústrias, principalmente de suínos e também de aves. Falamos agora a respeito de uma iniciativa no estado do Rio Grande do Sul que deve reunir aí numa plataforma digital pelo menos 170 mil produtores que são ligados às cooperativas do estado. Quem fala sobre esse assunto é a repórter Viviane Lara. Cooperativas do Rio Grande do Sul se unem para desenvolver uma plataforma digital que vai ajudar o produtor rural. A plataforma está disponível para 170 mil produtores rurais que são associados a 30 cooperativas que fazem parte do projeto. Com essas informações, o produtor pode ter uma tomada de decisão mais assertiva na hora de fazer o plantio. O projeto é coordenado pela Federação das Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul e foi lançado na última semana. Essa evolução tecnológica, nós vamos fazer com que o produtor esteja 24 horas por dia com a sua cooperativa sem estar de forma presencial na sua cooperativa. Então nós entendemos com isso também que nós vamos aperfeiçoar a questão da assistência técnica, nós vamos aperfeiçoar, nessa interação, nós vamos aperfeiçoar a questão da gestão da propriedade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o cooperativismo agropecuário do Rio Grande do Sul deu um grande passo, né, para a evolução, para o desenvolvimento das atividades dos nossos produtores, disponibilizando, né, essa inteligência coletiva que é a Smart Coop, a plataforma das cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul. A ferramenta vai dar um suporte a mais na assistência técnica já oferecida para os associados e também vai ajudar as cooperativas a serem mais competitivas no mercado,
oferecendo melhores preços aos produtores rurais. A plataforma ela é dividida em 3 módulos, né? Então ela foi destinada para o associado, basicamente, foi desenvolvida pensando no associado. Então tem um módulo que a gente chama normalmente de propriedade digital, que é um módulo de gestão e monitoramento da propriedade. Então lá o associado tem acesso a informações para o gerenciamento dos talhões dele, como por exemplo imagens de satélite, previsão do tempo, alertas de clima e manejo, de maneira que, por exemplo, se ele agendar uma aplicação, um manejo para os talhões, para os cultivos deles e as condições climáticas não estiverem adequadas, por exemplo, a plataforma retorna um alerta para ele, para tornar ele mais eficiente no dia a dia, no manejo dele, enfim, para promover aumento de produtividade e, consequentemente, lucratividade, né? Tem um segundo módulo dentro da plataforma, que é o módulo de comercialização. Então, esse módulo, o objetivo é facilitar o acesso à informação do associado. Então, que ele tenha essa informação na palma da mão dele, ali no aplicativo, que ele consiga, no dia a dia, acompanhar informações referentes a cotações de produtos nas cooperativas, saldo de grãos, por exemplo, a produção que ele está colhendo e entregando na cooperativa, então que ele tenha acesso a essa informação em tempo real, saldo de insumos a retirar que ele tem na cooperativa, por exemplo, e também transações, por exemplo, que ele possa fazer uma venda de grão, uma venda de venda à vista, venda futura de grãos através da plataforma. Tudo isso num ambiente bastante prático, simples e seguro. A gente prezou por bastante segurança na plataforma também. E o terceiro módulo da Smart Coop é a Central Digital de Compras. Então ele é um módulo para as cooperativas e seus fornecedores, que elas consigam realizar compras em conjunto. Então uma cooperativa pode a qualquer momento abrir uma demanda de compra, por exemplo, as outras cooperativas podem agregar, são 30 cooperativas que fazem parte desse projeto, né? E em conjunto elas podem comprar produtos que são produtos comuns para elas. E aí conseguir ser mais competitivas frente aos fornecedores e conseguirem repassar preços mais favoráveis para os seus associados. Olha, a Embrapa trabalhou e pesquisou durante uns 18 anos para desenvolver um inoculante biológico que venha a trazer bons resultados no campo com tecnologia nacional. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Os solos brasileiros, na sua grande maioria, apresentam um baixo teor de fósforo e mesmo quando estão em níveis satisfatórios, o fósforo pode estar na forma fixada, o que dificulta a absorção pelas plantas. O produto Biomafós, desenvolvido pela Embrapa, é composto por bactérias que solubilizam o fósforo, facilitando a absorção pela raiz da planta. A doutora Cristiane Paiva, da Embrapa Milho e Sorgo, nos fala da ação do Biomafós por meio dos micro-organismos. Acompanhe. E os micro-organismos que compõem o Biomafós, eles auxiliam nesse maior desenvolvimento do sistema radicular, maior produção de substâncias como enzimas, ácidos orgânicos na região da raiz, para que a planta consiga absorver melhor esse elemento e ele seja ciclado, né, tanto na sua forma orgânica quanto na forma também inorgânica do solo. As bactérias que estão presentes no Biomafós são produtos de uma pesquisa de 18 anos, tá? Que veio aí da ciência para que o produtor tivesse um inoculante, né, assim como os inoculantes para nitrogênio, e ganhasse em produtividade, além da maior absorção desse elemento com eficiência. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de tecnologias e como que as tecnologias, o desenvolvimento das culturas, elas atuam no ecossistema de maneira equilibrada, visando trazer benefícios tanto para a produção quanto também para a questão ambiental. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 67 991733737. Eu vou para o intervalo e volto já.
E a Embrapa Agro Silvio Pastoril vem trabalhando com diversas configurações de consórcios a fim de elevar a produção, trazer equilíbrio no campo e principalmente ter melhores resultados de produtividade com investimentos menores. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Uma alternativa que comprovadamente traz benefícios para os sistemas agrícolas e vem crescendo em Mato Grosso é o uso de consórcios forrageiros. Após 5 anos de experimentos na Embrapa Agro Silvio Pastoril, já é possível ver os consórcios forrageiros sendo utilizados pelos produtores aqui na região Médio-Norte e Norte de Mato Grosso. O pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, Dr. Flávio Vlur, que tem acompanhado os trabalhos realizados na Fazenda Santana. Esse projeto voltado para sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária, sistemas sustentáveis aqui para o Mato Grosso, é financiado pelo programa REM Mato Grosso, né? E envolve aí 3 locais. Nós temos um experimento na Embrapa Agro Silvio Pastoril, e 2 aqui na Fazenda Santana. Esse que está atrás de mim, que é o sistema de plantio direto, e também um outro experimento de integração lavoura e pecuária. Nós vamos falar um pouquinho desse aqui de experimento de plantio direto. Lá na Embrapa Agro Silvio Pastoril, nós testamos aproximadamente de 20 até 30 consórcios de safrinha. Fazemos uma pré-seleção dos melhores e essa pré-seleção então vem para a fazenda, né, em escala comercial. Então aqui nós temos 7 consórcios. Um deles é o sistema convencional, a nossa testemunha, soja, milho. Depois nós temos soja, milho com braquiária, soja, milho, braquiária, crotalária e expectáveis. Depois nós temos soja, sorgo, granífero BR 373 mais estilosante bela. Logo depois, soja, sorgo, ponta negra, mais acrotalária expectáveis, né? Nós temos ainda soja, a braquiária rusiensis, mais acrotalária expectáveis. E por último, nós temos soja seguido de um consórcio sextuplo, né? Formado pela braquiária rusiensis, pelo gergelim, pela acrotalária expectáveis, pelo níger, pelo nabo forrageiro e pelo trigo morisco. Dependendo das espécies utilizadas, o produtor tem como resultado o aumento da matéria orgânica no solo, além de outros benefícios. Todos esses consórcios trazem algum benefício ecossistêmico para o nosso sistema de produção agrícola, né? Então todos eles vão trazer uma boa quantidade de palhada, vai trazer aí uma ciclagem de nutrientes, descompactação do solo, aqueles que têm leguminosa, a fixação biológica de nitrogênio, vai trazer ainda uma biodiversidade da microbiota do solo. Mas eu quero destacar aqui 2 desses consórcios, que é aqueles formados pelos sorgo. O sorgo BRS Ponta Negra com a expectáveis, né? E o sorgo BRS 373 com o estilosante bela. Esses 2 tratamentos, esses 2 consórcios, o grande benefício deles é o controle de nematóides. É aqui na Fazenda Santana, em Sorriso, no Médio-Norte de Mato Grosso, que está sendo montada a vitrine tecnológica para o dia de campo que será realizado pela Embrapa Agro Silvio Pastoril e CAT Sorriso. Mais detalhes desse experimento de plantio direto, bem como o experimento de integração lavoura-pecuária, serão vistos agora, no próximo dia 29 de maio, no 6º Encontro Regional de Sistemas Produtivos, totalmente online, com as palestras e imagens captadas aqui na Fazenda Santana, a partir das 8 horas da manhã. Da capital nacional do agronegócio, Sorriso, Valdir Pacheco. E a repórter Kari Rodrigues tem informações atualizadas dos números de vendas de máquinas e equipamentos aqui do Brasil.
De abril de 2020 a março de 2021, o setor de máquinas e equipamentos apresentou crescimento. No mês de março, o crescimento foi de 11% em 12 meses. Ou seja, os últimos 12 meses nós faturamos 11% mais do que os 12 meses anteriores. Em relação ao mês anterior, nós crescemos 19%. E em relação ao mesmo mês, ou seja, março de 2020, o crescimento foi de quase 30%. Na receita interna líquida, vendas para o Brasil em 12 meses, o crescimento foi de 19%. Em relação ao mês anterior, 22%. Já na comparação ao mesmo mês de 2020, o aumento atingiu 45%. O consumo, aparentemente no Brasil, está crescendo 7,4%. As exportações ainda não se recuperaram, pelo contrário, houve queda de 21,7%. Por agora, o que tem ocorrido é uma estabilidade. Já as importações começam a melhorar. As contratações aumentaram. Em 12 meses, em relação ao ano anterior, nós contratamos 40 mil novos empregados com carteira assinada. Crescemos a nossa força de trabalho em 3,1%. As máquinas para infraestruturas rodoviárias, embalagens, alimentos e para a agricultura foram as que mais se destacaram. Quando a gente pega de janeiro a março desse ano, em relação a janeiro a março do ano passado, as máquinas para a agricultura cresceram 62%. Também o setor de saneamento e o setor de infraestrutura como um todo começa a melhorar o faturamento e são setores que prometem até o final do ano. E a ABIMAQ continua com uma previsão de crescimento no ano de 2021 da ordem de 13,5% em relação ao ano de 2020. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Tá aí a Kaile Rodrigues falando sobre a venda de máquinas aqui no Brasil. Acompanhe comigo agora como é que vem o clima, o desenvolvimento em Piracicaba, no estado de São Paulo. Piracicaba, que é um dos grandes centros de desenvolvimento de incubadoras, de empresas tecnológicas do agronegócio brasileiro. Piracicaba tem, neste momento, 26 graus de temperatura, de acordo com as informações que nós temos aqui da SOMAR Meteorologia. Um outro dado importante, não tem previsão de chuva, o céu está parcialmente nublado, umidade do ar em 51%. A mínima hoje em Piracicaba foi de 14 graus, a máxima não vai passar dos 26, que é a temperatura atual. E amanhã deve permanecer da mesma forma, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. Aí está a cidade de Piracicaba, um berço tecnológico aí do agronegócio nacional. Eu vou para o último intervalo comercial do Agricultura BR. Daqui a pouco voltamos com informações do mercado de soja e também de dólar. Eu volto já. E a China divulgou números atualizados das suas importações de soja e também de fertilizantes. E os dados mostram uma elevação, é o que você vai confirmar agora com José Cunha. A China importou 7.450.000 toneladas de soja em abril deste ano, de acordo com dados divulgados pela Administração de Alfândegas da China. O volume representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado e queda de 4% em relação a março deste ano. Em termos de valores, as importações de soja no mês passado totalizaram mais de 4 bilhões de dólares. Em volume, no primeiro quadrimestre de 2021, as importações de soja somaram pouco mais de 28 milhões de toneladas, um aumento de 17% frente a igual período de 2020. A China importou ainda mais de 1 milhão de toneladas de fertilizantes em abril deste ano, um aumento de 26% na comparação anual. Essas importações totalizaram 289 milhões de dólares. No primeiro trimestre, as importações de fertilizantes somaram 4 milhões de toneladas, um aumento de 12% frente ao mesmo período do ano passado. Olha, só para fazer, não dizendo que os números do Departamento de Alfândegas da China está equivocado, mas olha só. Eles declaram 7.500.000 toneladas de soja que entraram no mês de abril na China,
com elevação frente ao ano passado. Acontece que o Brasil, ou as traders que operam no Brasil, exportaram no mês de abril mais de 17 milhões de toneladas. É claro que esses 17 milhões de toneladas não foram todos para a China, mas chega a 90% o volume que foi para território chinês. Um outro dado importante é claro também que não chegou toda essa soja por lá, mas acreditamos que entrou mais de 7 milhões e 500 mil toneladas de soja na China nesse período, considerando apenas os números brasileiros divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Finalizando essa edição da Agricultura BR, você confere comigo números para a soja em Chicago. Soja em Chicago vinha operando em alta. A alta continua de quase 1% no mais curto prazo. Julho vem com $15,81 mais 6 o bushel, 0,8% de elevação. Posição de agosto, $15,29 mais 4, 0,88% de alta. Setembro, a alta já passa de 1%, vindo para $14,60 o bushel. E novembro, $14,25 mais 6, também acima de 1%, 1,2% de alta nessa posição de novembro, que é onde precifica a safra americana. Dólar agora é o assunto da Agricultura BR, o dólar vem perdendo força, agora vem um pouquinho mais alto do que na abertura do Agricultura BR. Nós temos aqui o dólar a R$ 5,22 mais 3. Nós temos uma queda, vou pedir para a minha produção confirmar aqui na tela, sim, é queda de 1,04% para a moeda norte-americana. E olha, essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós vamos voltar na terceira edição às 16 horas, mas lá no Agro Canal. Porque na sequência nós temos mais uma grande oportunidade para você no Genética BR. Você vai ter daqui a pouco na sequência do Agricultura BR e também mais um grande leilão, mais um grande evento aqui pelo Canal do Boi, a partir das 14 horas, um leilão virtual de gado de corte, vindo lá de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, trazendo para você uma grande oportunidade de negócio. Então, se você quer fazer aquisições, fazer bons negócios, fica aqui no Canal do Boi. A partir de agora, você só tem, boa coisa mesmo, grandes oportunidades. E se você quiser informações, às 16 horas estaremos lá no Agro Canal. Com essas informações, eu encerro essa edição da Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço, bons negócios e até mais!